Pilastra da Verdade. Mais uma vez eu quero ser muito grato. Espero que tudo esteja bem para você que gosta deste canal. Um abraço para você de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil. Antes de falar do cenário aqui, eu já vou começar esquentando as turbinas aqui. Presta atenção. Eu fiz uma pergunta a um fazendeiro pecuarista, criador de boi de corte. É isso mesmo, criador de boi de corte. Boi de corte para o matadouro. E abastece vários frigoríficos pelo Brasil. Porque ele é crente e ele me criticou. E ele falou que Jesus morreu por mim. Que Jesus morreu por mim. E eu fiz uma pergunta para ele e ele não conseguiu me dar resposta da pergunta. E ele ficou meio nervoso. Porque é assim, né? Quando a pergunta confronta. E aí eu vi que ele ia alterar. Eu deixei ele falando sozinho. E depois da vinheta, eu falo desse cenário maravilhoso que está aqui atrás de mim. E eu falo qual foi a pergunta que eu fiz para o fazendeiro pecuarista, vendedor de boi de corte para o matadouro. Como sempre, voltei com novos argumentos, novas indagações, mais uma vez com vocês, para trazer um brilhante vídeo de reflexão. Quero mandar um abraço ao amigo Antônio Ribeiro, que sempre acompanha os meus vídeos. Um abraço especial. Estou na frente de mais um cenário, um cenário belíssimo mesmo. E esse cenário veio de Portugal. E quem mandou para mim esse cenário foi o Jorge Lima. E ele disse: boa tarde, Anthony. Foto do Rio de Ouro, cidade do Porto. Para você colocar como fundo aí no seu vídeo. Um grande abraço. Jorge Lima. Jorge Lima, eu que mando um fortíssimo abraço para você. Recebo também o seu abraço e agradeço, cara, pelo apoio no canal. E espero que você esteja bem, você e sua família. Esse cenário vai ficar até o final aqui do vídeo. Muito bem, olha só. Eu fiz uma pergunta a um fazendeiro pecuarista muito famoso aqui da Bahia. Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta quando ele, descobrindo que eu sou cético, que eu não acredito em deuses, e ele tentou me intimidar quando ele disse que Jesus morreu por mim e que eu estava sendo injusto com Jesus. Tá. E eu fiz uma pergunta para ele e ele não me deu a resposta da pergunta. Ele ficou nervoso. Eu falei: não, calma, meu amigo, eu não quero brigar com você, não. Reflita. Somente reflita. E ele tentou dar a justificativa dele porque é assim. É dessa forma, né? Crente faz de tudo para, malabarismo. Para tentar justificar o que não tem justificativa. Presta atenção à pergunta que eu fiz. Eu falei: meu amigo, antes que eu lhe pergunte sobre esse Jesus que você disse que morreu por mim, mas a pergunta foi essa. Quer dizer, eu vou falar aqui agora também nesse vídeo a questão Jesus. Jesus morreu por nós. Eu tenho algo muito forte para falar aqui. Fica aí que você não vai se arrepender. Aquele que critica, que gosta de colocar o seu esterco aí, vai ter a oportunidade de colocar hoje o que quiser aí. Porque tem uns que infelizmente vêm com tudo.
não conseguem trazer um argumento, escrever um argumento racional, porque a mente é travada, e escreve um monte de besteira aqui no meu canal. Tem um monte, mas a quantidade maior daqueles que são racionais, que estão aqui me ajudando. E a pergunta para ele foi essa. Meu amigo, vou lhe fazer uma pergunta aqui. Primeiro, você trabalha com gado. Você é pecuarista. Você vende boi para corte, para abastecer os frigoríficos e os açougues. Ele falou, é isso que eu faço na vida, tá bom. Eu falei, o senhor deve vender toda semana, com certeza, uma quantidade de gado, de boi, para que esses bois morram e sirvam de alimento para outras pessoas. Porque não existe lei, falando para ele, porque não existe lei aqui no Brasil que protege a vida do boi, nem protege a vida da galinha, nem protege a vida do porco ou do carneiro. Existe lei que protege a vida do cachorro, do gato, tudo bem, tá certo. Protege a vida de serpente, de cobra, protege a vida de vários animais. Mas não existe lei que protege a vida do coitado do boi. Não tem. E nem a vida da galinha, né, do frango, do porco, do carneiro, da codorna. Aquela codorna, só a codorna silvestre. Aí eu disse para ele, se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com um boi desses que o senhor vende para ser morto, para ir para o matadouro, para morrer, para alimentar vidas de humanos. Se o senhor tivesse uma oportunidade de conversar com um boi, e o boi entendesse a nossa linguagem, e você fizesse a seguinte pergunta para o boi, que você ia vender em seguida para ele ser morto, e você fizesse a pergunta assim: Ô boi, você prefere morrer para alimentar alguém ou continuar vivendo? E aí eu disse para ele, a pergunta é a seguinte: o que é que você acha que o boi ia lhe responder? Você acha que o boi ia responder o quê? Se você tivesse a oportunidade de conversar com o boi e o boi falar com você, assim como eu estou falando com você aqui agora e fazendo essa pergunta, e você fizesse a seguinte pergunta para o boi: você prefere morrer ou continuar vivendo? Porque se você morrer, você vai alimentar muitos seres humanos que vão comprar a tua carne para se alimentar. Mas a pergunta é essa: você prefere morrer ou continuar vivendo? Você acha que o boi lhe daria que resposta? Você acha que ele ia dizer: eu quero morrer? Aí eu fiz essa pergunta, ele olhou para mim, regalou os olhos. Onde é que você quer chegar? Eu disse: não, você falou para mim que eu estava sendo injusto porque não estava considerando a morte de Jesus por mim. Que não se tem certeza se isso aconteceu. É história de livro. É conversa escrita. Ninguém sabe como foi isso, se isso aconteceu. Agora, o que você faz com os teus bois, para você sobreviver também, né? Para você ganhar dinheiro, é matar os bois que morrem para alimentar pessoas, seres humanos. E o boi não morre porque ele quer morrer. E aqui no livro, no Conto do Vigário, eu falei na Bíblia, eu falei para ele que eu estava sem Bíblia na hora. No Conto do Vigário, o boi, ele não determinou que ele quer morrer para alimentar alguém, outro ser vivo. Ele não determinou isso. Mas como não existe lei que protege o boi, nós somos carnívoros, eu também gosto de uma carninha de boi. Agora, se você fizesse essa pergunta para o boi:
Você acha que o boi ia responder o quê? Que ia querer morrer? Aí digamos que o boi dissesse, eu quero viver. E aí? Você pouparia a vida do boi? E aí ele começou a ficar nervoso. Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, não, aí você tá levando pro outro lado. Não, peraí. Aí ele começou a querer falar coisas que não tem sentido. Eu falei, não, reflita, eu não vou ficar conversando com você não, porque eu tenho que fazer. Acho que você também tem, né? Você também tem. Você é pecuarista, você é fazendeiro, você tem dinheiro, deve ter muitos afazeres. E você não vai perder tempo conversando comigo, né? Reflita isso quando você entrar no seu carro e estiver indo para a sua fazenda para contar uma quantidade de gado para vender para os frigoríficos, para os açougues. Pense nisso. Quando você olhar para os bois que o senhor cria, que deve cuidar muito bem, pense nisso se tivesse a oportunidade de perguntar para um boi se ele gostaria de morrer ou continuar vivendo. Ele ficou meio nervoso e eu saí e deixei falando sozinho. Gente, presta atenção, gente. A racionalidade mental, para quem pensa, é simples de entender. Quando vem um crente de lá para cá dizendo que Jesus foi o único que morreu para dar vida para as pessoas, que eu tenho algo muito forte para falar sobre isso, deste engano aí na mente das pessoas. Essas pessoas que dizem que Jesus foi o único que deu a vida por você, parece que essas pessoas não lembram que milhares e milhares de bois, galinhas, carneiros, codornas, porcos, né, morrem o tempo todo sem nem entender que vai morrer para alimentar milhares de pessoas. Não faz muita diferença. Os porcos estão morrendo. Os bois estão morrendo. Neste exato momento, quantos animais desses estão morrendo? E com certeza nenhum ser vivo da face da terra, nenhum, onde habita, onde vive, gostaria de morrer. Eu tô errado, gente? Quem é que nasceu e quer morrer? Claro que o animal não tem raciocínio, mas se tivesse, com certeza ele não queria morrer assim. Então não foi só Jesus. Agora a questão de Jesus, existe uma controvérsia aí. Existe um paradoxo, como diz o meu amigo, que tem um canal legal, Marcos Santos, que o canal dele é Paradoxo e Reflexão, um canal muito bom. Um abraço ao Marcos Santos. Tem um paradoxo aí, que nós vamos aprender agora sobre essa questão da morte de Cristo. Espera aí. Cristo morreu por nós, que não chegou nem a ser 3 dias, né? Por profecia, 3 dias. Tô falando de história do conto do vigário, viu? Na crença de vocês. Tô dizendo que aconteceu, não. Aqui. Pela profecia, 3 dias ele teria que ficar e 3 noites. Tinha que contar 3 dias e 3 noites, segundo o texto que você está vendo aí na tua tela. 3 dias e 3 noites. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o filho do homem, o filho de Deus, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só que segundo o conto do vigário aqui, em outro texto, no texto da morte, ele não ficou essa quantidade. Porque segundo o Jesus romanizado que está aqui, que o protestante acredita no mesmo, ele morreu na sexta-feira, à tarde. Digamos sexta-feira, um dia. Conta como um dia. A noite de sexta-feira para sábado, uma noite. E o dia de sábado, 2 dias. Dia de sexta e dia de sábado, 2 dias. E
metade da noite de sábado e ressuscitou no domingo. Ou seja, ele ficou 2 dias e 1 noite e meia. Aí já é uma mentira, porque aqui ele tinha que ficar 3 dias e 3 noites. Aqui não diz 3 dias sem falar noites. Se dissesse 3 dias sem falar noite, dava para engolir, mas está dizendo 3 dias e 3 noites. Só que na verdade ele ficou apenas 2 dias, ou seja, uma tarde, né? Vamos colocar como dia de sexta, o dia de sábado. E ele ficou a metade da noite de sábado para domingo. Porque ele ressuscitou no domingo, segundo a história. Então não cumpriu nem com uma profecia, a profecia que foi falada. Agora, a pergunta é essa. Ele morreu mesmo? Ele ficou esse pouquinho de tempo e depois ressuscitou? Ressuscitou. E ainda eles endossam que quando Jesus desceu, que foi sepultado ali, naquele sepulcro, que foi justamente naquele período que ele desceu ao inferno para pisar na chamada cabeça da serpente. Eles endossam isso por fora aí, né? Eles endossam isso. Ou seja, Jesus não morreu. Não, ele não morreu. A morte de cruz foi apenas um faz de conta. Porque como é que um Deus morre? Ah, mas como carne, ele morreu. Não, tá certo, como carne, se ele morreu mesmo, ele teria que estar morto até hoje. Como carne. Teria que aqui dizer, não, aquele Jesus nunca vai ressuscitar, porque ele morreu, de fato. Ele morreu de fato. Ele morreu. Mas só que o mesmo conto do vigário diz que ele ressuscitou ao 3º dia em carne e osso. Se você não sabe, que depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias na terra, segundo aqui, e ainda comeu peixe com os seus discípulos. Tá no teu conto do vigário aqui, lê o que você acha. Então não morreu. Se o mesmo corpo de carne ressuscitou, então não foi só o espírito. Então foi um faz de conta. Ele apenas dormiu um sono e disse que morreu para endossar para vocês que ele morreu por nós. Agora eu te pergunto, qual foi o boi? Qual foi o porco? Qual foi o frango? Qual foi o carneiro? Qual foi que morreu e que ressuscitou? Que mataram no matadouro e que um desses ressuscitou. Para quê? Para que pessoas pudessem se alimentar com a carne. Ajudando a matar a fome, que é assim que se fala, né? De muitas pessoas. Tá comparando, Anthony? Não, gente, é questão de pensar. O Jesus que vocês estão aí dizendo que morreu por mim, que morreu por nós, se isso fosse verdade, ele não morreu coisa nenhuma, cara. Foi um faz de conta. Morreu como? Se não ficou nem 3 dias ali, naquele local, e já ressuscitou. Ah, mas Antônio Galvão, a história diz que Jesus, ele apanhou, ele foi crucificado, Jesus sofreu. Qual é a certeza que você tem que ele sentiu dor? Um Deus sentindo dor? Um Deus? Ah, mas ele estava como carne e osso, ele foi sujeito como nós. É o que a história diz. Ele morreu mesmo? Porque você está o tempo todo na tua igreja dizendo que ele está vivo, que ele vai voltar. Que ele está vivo em todos os lugares. Então ele não está morto. Porque morrer é morrer. Morrer é estar morto. Morrer é estar morto. Logo, há um paradoxo aí, nessa questão da ressurreição dele. Se ele morreu e ressuscitou em seguida, então ele ficou dormindo um período ali. Vai dizer, morri por você, mas está vivo. Ele morreu, mas ele está vivo. Ah, mas ele morreu. Morreu como se ele está vivo? Ele morreu, mas se ele está vivo. Morreu, mas ressuscitou. Morreu num período de 2 dias e 1 noite e meia. Isso é morrer? Então, gente, está na hora de pensar e analisar que tudo isso é uma mentira. Tudo isso é uma mentira. As pessoas foram enganadas com religião.
acaso existe um Deus por aí em algum lugar? Nunca morreu. Já viu Deus morrer, algum Deus morrer? Claro que eu não estou dizendo que existe. Na minha opinião, nunca existiu nenhum. Como surgiu isso aqui, eu não sei. Se eu dizer que eu acredito que pode ter existido algum, quando eu falo isso, eu falo na hipótese de vocês. Não. E se alguma coisa realmente existiu para dar origem ao início de tudo isso, é totalmente diferente de qualquer coisa que se prega em qualquer religião, em qualquer denominação aqui neste planetinha, rapaz. Para com isso. É que tu acredita que um criador de galáxias, trilhões e trilhões de galáxias, e cada galáxia com trilhões e trilhões e trilhões de estrelas e planetas, o que é observável já dificilmente se conta com precisão. Imagina aquilo que ainda não é observável. É você acreditar que um Deus que fez tudo isso está aqui de olho na tua vidinha, te controlando. Deus de um, que é diferente do Deus do outro. Porque assim, os deuses aqui da Terra, eles são mentais. Cada um tem o seu. Eles usam esse aqui como se fosse o mesmo de todos, o do livro. Mas quando fecha o livro, o Deus que tem nele é o da mente dele. Quer ver que é? Digamos, ó, você tá aqui dentro do carro. Do outro lado tem outra pessoa com você. Você tá aqui dirigindo. Ou então você tá aqui e o outro dirigindo. Acontece o acidente, de lá morre. Aí você diz, Deus me deu livramento. Ou seja, Deus te deu livramento, mas não deu o daqui. Ou seja, o teu Deus, o Deus da tua mente te deu livramento. Mas o Deus da mente do de lá não deu livramento ao de lá. Cara, é fácil entender que tudo isso é mental. Eu sei que o fazendeiro ficou meio chateado comigo. E que meu amigo, você vai ficar chateado. Eu não vou conversar com você. Reflita. Reflita. O cara tá matando vidas o tempo todo. Claro, não tem nenhuma lei para proteger a vida dos bois. A vida dos bois não representa nada. Vida de boi representa, mas é vida. É vida ou não é? Não, vida de galinha não representa nada. Vida de galinha só nasceu para virar comida para ser humano. Boi, esses bois de corte aí, desse tipo aqui, ó. Desse aqui, ó. Nesse porte aqui. Esses bois, na verdade, só nasceram para morrer, esses coitados, para alimentar seres humanos. A vida desses bois não representa nada. Representa o quê? Nada. Não tem lei para proteger. Não representa nada. A minha vida representa porque tem lei que protege a minha vida. Eu sou ser humano e a lei protege. Mesmo assim, ninguém está livre. Muitos estão morrendo. A lei protege a vida do ser humano. Mas se a lei não protegesse a minha vida, eu não estaria mais vivo. Mas a lei protege a minha vida, a lei da terra. A lei da terra. Mas se eu for para um local onde tem leões e eu vacilar, lá não tem lei que protege a minha vida, não. Eu vou virar comida de leão. Porque minha vida para um leão não representa nada. Minha vida para um leão não representa nada. Para uma onça, tigre, aqueles animais carnívoros que tem lá, a minha vida não representa nada. A vida de uma criança não representa nada. A vida de um senhor, de uma senhora não representa nada. A vida de um cachorro não representa nada. A vida de uma girafa não representa nada. De um ovelha não representa. Porque o leão, ele quer se alimentar. Porque não tem nada que vai me proteger espiritual do leão me comer. Se eu vacilar, do que a gente vê de reportagem, de vídeos, de leões estraçalhando pessoas. Que é coisa que não se coloca no YouTube, não tem nem como o YouTube nem aceita isso. Cenas fortes. Se estraçalhando crianças, se alimentando de crianças. Por quê? Porque vida só representa quando a lei protege. Só que a lei não protege vida de boi, não protege vida protege do cavalo, protege do burro, protege do leão, protege do cachorro, protege do gato, protege da serpente, mas não protege a do coitado do boi. Que o boi tem que ser... Não importa. Não, mas é porque quantidade de boi... Porque a vida do boi não representa nada. Só que o boi, quando morre, ele morre para sempre, né? Morreu para sempre, morreu. As pessoas se alimentam da carne e acabou. Mas Jesus não morreu. Jesus, ele ficou apenas
Segundo a história, né? Segundo a história, nunca existiu, deixando claro. Mas a história diz que ele ficou pouco tempo. E eu estava vivo de novo, comendo peixe, mas com os apóstolos. Tranquilo e calmo. Ainda pediu ainda para Tomé tocar nele. Não aceitou que Madalena tocasse nele. Por quê? Porque era mulher? Não me toque porque ainda não cheguei no reino do meu pai. Mas Tomé, porque era homem, toca aqui, Tomé. Toca aqui. A ver se sou eu mesmo. É o que está escrito. Né? E vocês engolem tudo isso. Sabe por que vocês engolem tudo isso? Porque vocês não raciocinam. Que tudo isso é um controle de grupo, isso é uma mentira. Se você for traçar, e se você for pensar, analisar, tudo isso aqui não passa de uma mentira, cara. Não tem sentido. O cara tá vendendo boi pra sobreviver, matando os bois, criando os bois, porque a carne dos bois representa muito para ele, mas a vida do boi não. Eu não sei o que é que ele vai pensar depois dessa pergunta. Porque eu fiz a pergunta, eu falei, se um boi desse pudesse falar com você e você fizesse a pergunta, você prefere viver ou morrer para virar alimento de alguém, principalmente de um ser humano? Será que o boi ia dizer, eu quero morrer? Fica aí a indagação. E você que gosta de comentar no meu canal, deixa o seu comentário aí. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo reflexivo. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, meus amigos. Pilastra da Verdade.